a chance. Telling me to dance, taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao último webinar da Semana Nacional de Capacitação do Aluno NAF. Agradecemos as presenças e participações de todos neste evento. Como medida preventiva à disseminação da Covid-19, estamos realizando este evento no formato virtual. É uma alegria estarmos com vocês e realizarmos juntos a Semana de Capacitação do Aluno NAF. Este evento é organizado e realizado por equipes de cidadania fiscal das superintendências da Receita Federal em todo o Brasil. Somos 10 regiões fiscais unidas neste projeto. O público-alvo dessa semana de webinários compreende as equipes dos mais de 400 núcleos de apoio contábil e fiscal, os NAF, em instituições de ensino superior de todo o país, os estudantes dos cursos de ciências contábeis e demais estudantes interessados no tema. Esclarecemos que haverá um link para a lista de presença disponível no chat para os alunos registrarem sua participação no evento. O tema de hoje é E-Social do Empregador Doméstico. A exposição dessa tarde ficará a cargo da analista tributário da Receita Federal do Brasil, Célia Ferreira Leão, que é natural do Maranhão e está na Receita Federal desde janeiro de 93. Ela trabalha na área de atendimento há 25 anos. Trabalhou por 3 anos em Palmas, no Tocantins, 17 anos em Teresina, no Piauí, e está há 8 anos em São José dos Campos, São Paulo. Atualmente, está lotada na Delegacia de São José dos Campos como chefe de equipe e substituta do Centro de Atendimento ao Contribuinte. Também colabora com a equipe de atendimento do canal virtual Fale Conosco, do E-Social Empresa, e com a equipe nacional do CERO, o novo sistema de regularização de obras que entrará em vigor em junho. Ela é formada em Administração e Direito, com especializações na área de Direito de Família e Direito Notarial e Registral. Atualmente, também está cursando Enfermagem na Universidade Paulista. Esse evento acontecerá da seguinte forma: teremos uma exposição até às 17h30 e, em seguida, 30 minutos para as perguntas e respostas e considerações finais, encerrando o webinar às 18 horas. As perguntas e manifestações de dúvidas poderão ser realizadas durante todo o evento, por meio da funcionalidade PIR, Perguntas e Respostas, que se situa no alto da tela, do lado direito, um ícone com um balãozinho e uma interrogação. O Perguntas e Respostas é a única maneira de vocês participarem e interagirem com a expositora e os moderadores. Durante toda a apresentação, os moderadores estarão prontos para atendê-los em seus questionamentos. Nessa tarefa, contamos ainda com a colaboração dos especialistas Reginaldo Pereira de Araújo Santos, que é analista tributário da Receita Federal do Brasil, em exercício na Superintendência Regional da Receita da Primeira Região Fiscal, em Brasília, com formação em Administração e Ciências Contábeis e especialização em Educação Fiscal e Cidadania. E a Roberta Batista Lima, que é assistente técnico administrativo, integrante da Seção de Comunicação Institucional da Superintendência Regional da 4ª Região Fiscal, no Recife, formada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco,
com especialização em gestão educacional e atualmente cursando um MBA em gestão contemporânea pela Fundação Getúlio Vargas. Agora que vocês sabem como o evento está estruturado, convidamos a expositora da tarde, a Célia, que fará a apresentação do E-Social do empregador doméstico. É com você, Célia. Obrigada pela participação, agradeço a presença de todos e espero que tenhamos aí um excelente evento, com muito aprendizado, muita coisa, muita novidade, inclusive, né, que surgiu agora no E-Social, então acreditamos que vamos ter bom proveito nessa tarde de hoje. Então, a gente começa, né, a nossa ideia nesse evento foi trazer para os alunos dados sobre o E-Social que são importantes, porque o conteúdo é muito extenso, a gente não teria tempo para ver todo o E-Social empregador doméstico, né? É uma abrangência muito grande desse sistema. Então, a nossa ideia é trazer para os nossos alunos uma noção de como funciona o E-Social, para que eles possam, a partir dos problemas que surgirem no atendimento, eles compreenderem o que levou a acontecer aquele problema. Então, se eles compreenderem como funciona o sistema, ficará mais fácil eles apresentarem a solução para aqueles contribuintes que procuram atendimento, né? Então, a gente começa com a página inicial, né, da nossa conversa, mostrando aí esse funcionamento do E-Social, né, do empregador doméstico, ou seja, ele começa com acesso pelo contribuinte, depois, a primeira vez que ele entrar, vai ter que cadastrar como empregador, depois que ele fizer o cadastramento como empregador, aí ele vai poder cadastrar os empregados, admitir os empregados domésticos. Depois dessa admissão, existem vários fatores que vão influenciar nessas informações, como, por exemplo, os dados do empregador, os dados do empregado, dados do contato, são ocorrências que vão interferir no resultado. Os afastamentos que precisam ser alimentados, na hora que acontece, já precisa alimentar, que são as doenças, as licenças, as férias e outros afastamentos. A comunicação de acidente de trabalho, o aviso prévio e a demissão. Tudo isso é importante por quê? Porque essas informações vão fazer parte do resultado que está na folha de pagamento. Tudo que foi informado, por exemplo, ele vai colocar lá que tem um filho dependente e vai colocar a idade. Isso vai influenciar na folha de pagamento, por quê? Porque vai calcular o salário família. Então, a pessoa fala, não está calculando o salário família do meu empregado, porque você não indicou que tinha um dependente e colocou a idade desse dependente, né? Então, são dados que vão fazer a diferença, né, para o resultado da folha de pagamento. Então, o passo seguinte, após colocar todas as informações, é fazer a folha de pagamento, emitir, né, preencher as remunerações mensais, encerrar essas remunerações e, por fim, emitir a guia, que é o DAI, que é o Documento de Arrecadação do Empregador Doméstico. Então, essas informações, elas são encadeadas e não pode faltar. Se faltar uma informação, o resultado final não será aquele esperado, porque tudo depende do que é informado anteriormente. Primeira vez que o empregador for acessar o E-Social, ele vai encontrar essa tela, que é a tela de acesso, que está disponível nesse endereço, login.social.gov.br, e ele tem duas formas de acesso, ou com o código de acesso, que é essa parte que ele vai informar o CPF, o código de acesso e a senha. Se for o primeiro acesso, ele clica em primeiro acesso e vai colocar informações que vão ser solicitadas, que são o número da declaração do imposto de renda, o número do recibo, né, que ele deve informar. Se ele não tem declaração do imposto de renda, ele pode usar o título. Se ele nunca declarou, ele vai usar o título para se cadastrar. E ele tem também outra forma de acesso, que é essa nova forma de acesso, que é o GovBR, que é uma conta que se cadastra, né, que hoje todos os acessos aos portais de governo passam por essa conta, que é chamada GovBR, e nessa conta GovBR, para que acesse ao E-Social doméstico,
a pessoa precisa atribuir algum selo de confiabilidade. Eu imagino que nesses dias anteriores que os alunos tiveram, devem ter visto, né, sobre esse tema dos selos do GovBR. Então, se não tiverem visto, a gente tem vídeos e orientações no site da Receita explicando como criar essa conta GovBR. E aí, para acessar o E-Social, precisa de, digamos assim, vincular essa conta e selos de confiabilidade. O principal, né, o certificado digital, que é o que tem acesso a tudo, né? Depois, se for servidor público, ele tem esse selo de confiabilidade por ser servidor público, ele atribui a conta dele dizendo que é servidor público e, obviamente, ele vai ter que ter um dado no CIGEP para que o sistema reconheça que ele é servidor público, né? A validação facial, que é uma outra forma também, que vai pegar aí dados que já existem nos sistemas do governo que tem foto, né? O balcão presencial do INSS, que é outra forma também, que nesse caso são dados apresentados no próprio INSS, e os dados previdenciários, que são dados que estão no CNIS, que o sistema vai perguntar e você vai informar, e isso vai ser confirmado lá no CNIS e vai também dar uma confiabilidade aí para o seu acesso. Outra coisa interessante é que esse sistema, se você ficar 10 minutos sem fazer nada, né, sem mudar de tela, sem incluir uma informação, ele vai cair, né? Vai sair, você não consegue mais abrir, né? Ele cai, você tem que entrar novamente. E se você digitou algum dado e não salvou, esse dado tem que ser repetido. Então, são informações para o início. Aqui nós temos, após a entrada no E-Social aqui, você tem essa opção trocar perfil e módulo dentro do E-Social, que ela só vai existir se você estiver acessando com certificado digital. Se você acessar com certificado digital, e esse certificado ele pode ser um eCPF ou um eCNPJ, né, que é os tipos de certificado digital que existe. Você pode mudar os módulos, os perfis. Os perfis, quando você acessa o certificado digital dentro do E-Social, pode ser o meu E-Social, então eu sou titular do certificado digital e quero acessar o meu E-Social, então você vai escolher acessar o meu E-Social. Mas você pode também ser procurador de uma pessoa física, e daí você vai escolher essa opção, procurador pessoa física, né? E aqui para o E-Social, os perfis que nós vamos usar são esses dois, por quê? Porque pessoa jurídica não é empregador doméstico, né? Então, se você é procurador de uma pessoa jurídica, dessa pessoa jurídica que ela vai acessar dados de empresa, né? E não de doméstico. E o responsável legal pelo CNPJ também, ele vai acessar dados da empresa dele. Então, nós temos aí o meu E-Social, que é o titular, ou um procurador de pessoa física para dar acesso aos dados do empregador doméstico, né? Para terceiros atuarem aqui como procuradores, precisa ter uma procuração. Essa procuração, ela pode ser a procuração RFB, que é uma procuração disponível no próprio site da Receita, que é preenchida com os dados do empregador e do procurador. Depois, essa procuração, ela é assinada e tem que ser aprovada na Receita Federal. A outra procuração é quando os dois têm certificado digital, tanto o procurador como o empregador, e aí pode ser passada uma procuração chamada eletrônica, que é direto no ECAC e não passa pela Receita Federal, fisicamente falando, tá? E os módulos que a gente tem aqui no E-Social é o simplificado pessoa física e o geral pessoa física. Esse módulo, para o empregador doméstico, sempre tem que ser o simplificado. Se você entrar no módulo geral pessoa física, não vai conseguir acessar os dados do doméstico. Por quê? Porque o módulo simplificado, ele é para doméstico e segurado especial. E o módulo geral pessoa física, ele pode até acessar as informações, mas não acessa do empregador doméstico, vai acessar de outros tipos de atividade que existem, né, para a pessoa física também. E aqui nós estamos na tela do cadastrar empregador. Estamos cadastrando o empregador. A primeira tela que vai aparecer é somente essa tela, né? Como ele logou com um CPF, o CPF
vai aparecer aqui, né, porque aqui é o CPF que foi logado, foi feito o login, que pode ser até pode ter sido através de procuração, mas o principal aqui é o CPF do login que vai aparecer. E já vai trazer aqui, né, as informações que vêm aqui, elas foram recuperadas lá da base de dados do E-Social. Então, esse nome que vem aqui não pode ser mudado, porque se tiver algum erro, tem que corrigir lá na base do CPF, né, na Receita Federal. E aí você vai clicar em salvar, e aí você já incluiu aqui esse empregador, que é só o CPF e o nome. Então, nesse primeiro acesso aqui, ele vai fazer apenas o cadastro do CPF. Depois, aqui em cima, tem essa informação complementar aqui em cima, que ao clicar nela, vai abrir esses dados aqui. Esses dados de informação complementar, vocês não precisam se preocupar, porque eles são dados que já vem preenchido, que é o próprio sistema que traz preenchido, e não tem nada para ser preenchido, não pode ser mudado nada aqui. O único dado que é essa informação para contato, que ela aparece aqui, é o terceiro quadro, né? E eu aumentei aqui, só para a gente ter uma noção, que é para informar dados para eventual contato, né? Pelo menos telefone, endereço eletrônico, tem que ser informado aqui, que é para informar contatos. Então, é muito simples o cadastramento do empregador, não tem nenhum problema difícil para cadastrar um empregador, né? Aqui o empregador foi incluído com sucesso, né? Só mandou salvar lá, já foi incluído com sucesso. E aí, a gente já traz para vocês, depois que cadastra o empregador, vai aparecer essas opções, empregado, contribuinte, empregados, folha de pagamento e ajuda. Aqui o empregador já está dentro do E-Social cadastrado. No passado, acontecia alguns erros, onde a pessoa ia se cadastrar como empregador e colocava os dados do empregado. Então, os dados que ela incluiu não foi o do empregador, mas do empregado. E não tinha como excluir, mas hoje já tem essa opção. Então, se por acaso você errou lá e se incluiu por engano, você pode pedir a exclusão aqui. É muito simples. Clicou em cima, ele já exclui, tá? Mas essa exclusão só é para existir se houver um cadastramento indevido. Se você, de fato, é empregador, você não pode excluir, porque as suas informações, se você já admitiu empregado, se você já fez folha de pagamento, isso não pode ser excluído do sistema, tá? Então, não pode excluir se você realmente é o empregador doméstico, só pode se não for, tá? Uma vez dentro do E-Social doméstico, aqui no modo simplificado, você vai encontrar uma coisa bem interessante, que é o chatbot. Esse chatbot, quando você clica nele, ele vai aparecer algumas opções para você tirar dúvida, né? Um assistente virtual que interage. Por exemplo, se você quer programar férias, o próprio sistema já vai lá para o local onde você programa as férias e já te orienta como é que você faz para programar as férias. É bem interessante. Se você quer ver os DAIs que foram pagos, você clica aqui, ele já mostra os DAIs. Se você quer registrar um desligamento, clica aqui. Então, existe toda uma interação eletrônica aí para tirar dúvidas daquelas pessoas que realmente têm dificuldade de fazer alguns procedimentos, tá? Uma vez dentro também, você vai encontrar essa tela inicial, que é o acesso rápido, chamado, onde você já pode ir direto para essas funções aqui, sem precisar clicar nessas abas aqui que estão acima, né? Você já clica direto aqui. São o que é mais usado, né? Que é folha de pagamento, gestão de empregados, programar férias e reajustar salário, seriam os mais utilizados. Aqui, dentro de empregados, nós vamos encontrar essas 4 funções aqui, que é admitir e cadastrar, gestão de empregados, que vocês vão ver, que eu expandi isso aqui para vocês entenderem o que é a gestão de empregado, informe de rendimento, isso aqui é quando o empregado ganha um salário que tem retenção de imposto de renda, e ele precisa fazer a declaração do imposto de renda dele, e o empregador vai dar esse informe de rendimento para ele aqui no início do ano seguinte, né, que é referente ao ano inteiro. E a substituição do empregador doméstico, e a gente vai explicar o que é isso aqui, tá?
Dentro de folha de pagamento tem os dados da folha, tem o parcelamento do FGTS, essa MP é do ano passado, aí com a pandemia, o governo trouxe alguns benefícios, um deles é o parcelamento do FGTS, que é feito aqui direto no E-Social. E aqui consultar guias pagas, né? E aqui no Ajuda tem também algumas orientações. Então, dentro de gestão de empregados, eu expandi aqui gestão de empregados, para a gente entender que essa ferramenta ela é muito importante, porque tudo que você quiser fazer com relação a algum empregado, você tem que entrar em gestão de empregados e ele já traz os empregados ativos e os inativos. Esse empregador só tem empregado ativo. Se tivesse inativo, iria aparecer aqui também os empregados inativos dele. E dentro da gestão de empregado, nós vamos encontrar esses 5 itens aqui: dados contratuais, afastamentos temporários, férias, desligamento e relatórios. Dentro de dados contratuais, nós temos 2 funções: reajustar salário e consultar ou alterar dados contratuais. Dentro de afastamento temporário, nós vamos encontrar essas informações. E aqui é muito importante, é um dado que não pode faltar para que o E-Social possa dar uma resposta correta, né, sobre o fechamento de folha, que são os afastamentos. Porque, como vocês sabem, os afastamentos, eles vão tirar, né, dos salários. O empregado trabalhou 10 dias e teve um afastamento de 20, né? Então, o sistema vai calcular aí 10 dias de salário, dependendo do tipo de afastamento. Então, essa informação do afastamento é muito importante. Se você clicar aqui, né, esse azul é um link, né? Você clica em cima para que você possa ver ou incluir, ou alterar, ou excluir. Você colocou lá um afastamento indevidamente, você quer excluir, é o termo, você quer excluir, você clica aqui, ele abre a opção excluir, né? Se é o início, você quer alterar ou excluir, você clica aqui em cima e ele abre para alterar ou excluir. E as opções de afastamento, quando você vai informar um afastamento, ele já traz o leque de afastamentos que você pode colocar. Não pode ter nada diferente desse aqui, tá? Por exemplo, o último que entrou aqui na lista dos afastamentos é esse aqui, ó, suspensão temporária de contrato de trabalho nos termos do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que é a MP do Bem, né? Que é uma das formas que o governo encontrou, e eu vou mostrar para vocês no final, sobre essa MP, o que vai refletir aqui no E-Social, tá? Então, o afastamento não é aquilo que a pessoa quer incluir, ela já tem uma relação e um código para escolher e indicar. Nas férias, no item férias, tem que existir toda a programação de férias, porque se você não faz essa informação das férias, se você não programa as férias, não tem como o sistema calcular o valor das férias, não tem, inclusive quando você vai desligar uma pessoa, o sistema vem aqui para olhar que férias, por exemplo, não foram gozadas pelo empregado, né? Se ele tem férias vencida que não foi gozada, você vai pagar em dobro, então toda essa informação aqui ela é importante, tanto no decorrer da elaboração da folha de pagamento, como também no caso do desligamento, é muito importante. E aqui eu destaquei para vocês uma coisa interessante, que é assim, ó, aqui ele está dizendo que é um período aquisitivo. O que é período aquisitivo? É quando você trabalha e você tem direito a férias, né? Então, a cada ano trabalhado, você tem direito a tirar, se o seu regime de trabalho, dependendo da sua jornada de trabalho, do tempo de trabalho, de 30 dias, né? Então, aqui está dizendo que essa pessoa tem, isso aqui é um caso real, tá? É um empregado real, não é, digamos assim, uma ilustração, é real. Esse empregado tem período aquisitivo de 1/2 de 2021 a 31/1 de 2022, né? E a gente fala assim, como assim? Se nós estamos em maio de 2021, como que alguém já tem período aquisitivo de férias de 31/1 de 2022, né? Olha o outro aqui, de 1/2 de 2022 a 31/1 de 2023. Nós nem sabemos, o E-Social nem sabe se essa pessoa vai estar trabalhando nessa data, não é verdade? Ele pode muito bem já ter sido demitido, ele pode ser demitido amanhã. Então, como que ele já está colocando aqui? Aí a gente vai entender que isso aqui foi exatamente uma das medidas que o governo encontrou para garantir aí essa questão do emprego, né, para que não seja demitidas as pessoas, a possibilidade de se dar férias de períodos que ainda vai ter direito, nem tem direito ainda, mas o empregador já pode dar férias agora, e a pessoa vai ficar sem trabalhar nesse dia de férias, mas não vai perder o emprego, né, para a questão da pandemia, né.
E aqui eu trouxe só para mostrar para vocês, quando ele entra lá na informação de férias, né, que ele entra na programação de férias, ele vai dizer lá a data do início das férias, quantos dias de férias a pessoa está tirando, se ela vai vender um terço dos dias de férias, né, que é o abono pecuniário, e aí ele coloca aqui, ó, quando pagar as férias, ele fala que o valor das férias deve ser pago até 2 dias antes do início das férias, só que essa medida provisória que o governo trouxe, ela abriu a possibilidade de se pagar as férias até o 7º dia do mês subsequente ao início do gozo das férias, tá? Então, essa medida provisória, ela trouxe uma alteração aqui, não precisa mais pagar 2 dias antes de sair de férias, pode pagar até o pagamento do salário do mês seguinte, né? Então, foi medidas que o governo trouxe para ir proporcionando isso aí. E aqui é interessante porque quando ele informa todos os dados, né, o sistema já calcula as férias, já dá tudo certinho. Então, basta que o empregador preencha os dados corretos e o sistema faz o resto, tá? Aqui é o desligamento, né? Eu trouxe para vocês a função desligamento. O desligamento também, basta que a pessoa diga qual é a data do desligamento, e aqui às vezes acontece problemas, porque a pessoa ela quer informar, por exemplo, ela deu o aviso prévio dia 1º de maio para o empregado. Então, ele vai trabalhar até o dia 30 de maio, né? Que seria ir trabalhar, o 31 de maio, trabalhar um mês, e ele seria demitido, desligado, né? Se ele for trabalhar os 30 dias, se for um aviso prévio trabalhado, ele vai sair só no último dia do mês. Então, às vezes, o empregador já quer informar isso no sistema do desligamento, mas o sistema não aceita, o sistema só aceita 10 dias antes da data do desligamento. Então, não adianta querer colocar antes que ele não vai deixar, ele dá uma mensagem de erro, tá? Eu marquei aqui esse caso aqui do trabalhador pediu demissão, tá? Para a gente ver como que fica aqui. Então, ele vai ver aqui a data de admissão, o salário da pessoa, a data do desligamento 25/5, né? E vai perguntar sobre quando que foi dado o aviso prévio, né? Então, coloca aqui a data do aviso prévio. E ele não pode, ele dá um aviso que o aviso prévio, né, ele tem que ser comunicado com menos de 30 dias, ou seja, não dá para você dar um aviso prévio 5 dias antes, vou demitir na próxima semana e dou o aviso prévio agora, não, você tem que dar o aviso prévio pelo menos com 30 dias de antecedência, né? Ele coloca aqui. Aí ele diz, quando o trabalhador pede demissão e deixa de... Aqui é o trabalhador que está dando o aviso prévio, porque ele está pedindo demissão, né? Então, se ele deixar de comunicar com antecedência a sua intenção, a lei permite que o empregador que se sentiu prejudicado desconte o salário correspondente ao prazo respectivo, né? Então, ele pergunta aqui se o empregador quer descontar. E se fosse o contrário, era a mesma coisa. O empregador, se ele não desse o aviso prévio com antecedência, ele iria pagar, né, aquele dia que seria a diferença dos 30 dias, ele iria pagar para o empregado. Então, tudo isso, o sistema já dá essas informações, né? E aqui ele dá o cálculo do valor da rescisão, né? Basta que o sistema já traz tudo isso aqui preenchido, já traz os dias trabalhados, o salário, o 13º proporcional, a questão das férias proporcionais, tudo isso ele já traz, o adicional de 1/3. Então, o sistema é muito bom, é bem preparado, né? Basta que os dados sejam corretos. E aqui eu trouxe para vocês essa função relatórios. Dentro do E-Social, nós temos a função relatórios, que nós temos duas opções, imprimir dados, né, e imprimir histórico de movimentação trabalhista. Dentro de movimentação trabalhista, nós temos essa função aqui, que é chamada movimentação trabalhista. Quando você clica nela, você tem a vida toda do que aconteceu com esse empregado, né? Então, esse empregado, ele começou a trabalhar para essa pessoa em 1/2 de 2014, apesar que o E-Social só começou em 10 de 2015, mas quando era para admitir o empregado, tinha que dizer a data real, então 1/2 de 2014 ele começou a trabalhar, né? Depois ele teve afastamentos, ele teve aqui, licença maternidade, né? Então, essa pessoa teve filhos, depois teve férias, depois teve alguma alteração aqui no contrato de trabalho, férias, então tudo isso aqui mostra aqui. E aqui tem essa impressão que imprime em PDF toda essa movimentação trabalhista, né? E por que que é importante vocês conhecerem isso aqui? Porque às vezes acontece do empregador chegar para a gente e falar assim, olha, tem alguma coisa errada, porque eu contratei meu empregado esse mês e lá no sistema está aparecendo folha de pagamento
do ano passado, em aberta, né? Então, o que está... Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Daí, se você entrar aqui nessa movimentação trabalhista, você vai ver que a data de admissão, né, foi errada. E ainda mais, você consegue enxergar que dia que aquilo foi informado para o E-Social, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela tem um empregado há 8 meses, 7 meses, 6 meses, 1 ano, e nunca informou para o E-Social. Aí ela entra no E-Social hoje e informa que contratou esse empregado há muito tempo atrás, né? Então, o sistema vai mostrar tudo da data da contratação, né? E aí a pessoa fala assim, não, mas eu informei agora, e por que está aparecendo do passado? Porque você informou que contratou esse empregado, né, há muito tempo atrás. E isso aqui, aí eu vou trazer para vocês aqui, no E-Social, situações especiais, né, que acontecem em relação ao E-Social, algumas situações temporárias e erros mais comuns que acontecem, né, e até mesmo sobre fraudes no E-Social. Vou trazer algumas orientações para vocês. Então, a primeira situação especial que eu trago para vocês aqui é o caso do falecimento, né, do titular do contrato de trabalho. O que acontece? Existe uma diferença da empresa, né? Contrato de trabalho de uma empresa e do contrato de trabalho de um empregador doméstico. O contrato de trabalho do empregado, vamos supor que eu sou empresária, eu tenho 3 empresas e eu contrato um empregado para a empresa A. Esse meu empregado só pode trabalhar na empresa A. Eu não posso falar assim, não, mas eu sou dono das 3 empresas, ele pode trabalhar na A, na B, na C, no dia que eu quiser, um dia ele vai para outro dia... Não, ele vai trabalhar na empresa A. Se eu quiser que ele vá para a empresa B, eu tenho que desligá-lo da empresa A e alocá-lo, fazer um contrato na empresa B. Já o empregador doméstico, ele trabalha para a família, a lei já diz isso, né? Ele não trabalha para o João, que é, digamos, o marido, né? Ou para a Maria, que é a esposa, nem para o José, que é o filho, não. Ele trabalha para a família. Então, o João e a Maria têm um filho José, mas vamos supor que o João morre. E ele era o titular no E-Social, estava o nome dele, não tem problema. A pessoa vai mudar o contrato para a Maria, porque a empregada continua trabalhando, né? Então não precisa demitir, fazer nada disso, apenas transfere a titularidade, né? Pode ser para a esposa, pode ser para o filho, pode ser para qualquer pessoa que participe do ambiente familiar. Se ela continua na mesma casa, uma casa moram 3 irmãs e contrata uma empregada doméstica, né? E aí uma irmã morre, mas a empregada continua no mesmo lar, no mesmo ambiente, né? Vai fazer uma sucessão lá de contrato sem problema nenhum. O importante é que seja da mesma família. E aí, nesse momento, ele vai informar aqui, né, os dados do antigo empregador e vai dizer que é o novo empregador. Essa informação, ela está aqui, ó, em substituição do empregador doméstico, né, representante da unidade familiar. Então, dentro dessa função aqui, vai clicar aqui em empregados, nessa função substituição, e vai abrir para trocar aqui o empregador. E aí, na substituição do empregador doméstico, existe essas orientações que são bem interessantes, que é importante ler, né, antes de começar o procedimento. Ele fala que, aí ele vai explicar, né, que o contrato de trabalho doméstico é de responsabilidade de toda a unidade familiar, sendo escolhido um representante, cujo CPF constará no E-Social e deverá efetuar os recolhimentos. A alteração desse representante poderá ocorrer no caso de falecimento do empregador ou mesmo pela vontade das partes envolvidas. Um dos casos que acontece muito de troca de titularidade é a separação, né? Um casal, a empregada está no nome do marido, o marido separa, sai de casa, só fica a mulher. Aí transfere a empregada para o nome dela, né? Então, é uma situação que não foi falecimento, mas que pode acontecer. Então, ele vai envolver procedimento de atuação do antigo e do novo empregador. No antigo empregador, essas folhas de pagamento no nome do antigo empregador tem que estar todas fechadas. Por quê? Porque a partir do momento que você põe a data que ele está passando para o novo empregador, tudo que estava para trás tem que estar ok. Não pode, se tinha férias vencidas, tudo tem que estar em dias
Apesar que férias vencidas não tem problema, porque o novo empregador assume as férias vencidas. Mas a questão da folha de pagamento tem que estar encerrada, tá? Tem que estar fechada. E aí, se clicar aqui nessa informação, ele mostra aqui a situação das folhas. Então, ele vai mostrar aqui, ó, as folhas todas encerradas, né? Então, se fosse esse caso aqui, estava tudo certinho, não precisava fazer nada. Ele ia botar que era maio lá e estava tudo certo, né? Tem uma pergunta aqui, né? Então, o antigo empregador, o que ele vai informar? Ele vai informar aqui, né? Quando ele entra aqui, marca, sou antigo empregador, já vai aparecer aqui 10/5, ele está dizendo aqui, ó, informe a data em que o contrato do empregado passará a ser de responsabilidade do novo empregador. Então, ele botou aqui 10/5. Automaticamente o sistema já diz que a data última do trabalhador no antigo empregador é 9/5, né? Ou seja, até 9/5 ele participava desse aqui. E informar o CPF do novo empregador responsável, né? Eu botei aqui um CPF fictício, tá? Por isso que deu CPF inválido. Eu botei 1, 2, 3, 4, só para mostrar que aqui tem que informar o CPF do novo empregador, né? E aí, no caso, aqui a gente está vendo que ele está saindo no dia 10/5. Então, assim, a gente pensaria, então ele tem que pagar, o antigo empregador tem que pagar uma parte do salário novo? Não, não tem que pagar. Quando você transfere a titularidade, como não são pessoas diferentes, o vínculo é o mesmo, só mudou o titular, aqueles dias trabalhados vai continuar do mesmo jeito e vai ser apurado o salário total no novo empregador, mesmo que ele tenha trabalhado mais de 15 dias com o nome do anterior, não tem problema, tá? E o novo empregador, ele vai informar aí o CPF do empregado, a data de nascimento, né? Vai informar a matrícula do outro empregado. E quando ele informa todos esses 5 dados, esses 6 dados aqui, o que o sistema faz? O sistema já traz as informações que estão lá do outro empregador e já joga para o novo empregado. E aí o novo empregador só vai fazer o quê? Confirmar, dar uma lida nas informações, né? Confirmar, e se tiver algum errinho, ele vai corrigir. Mas o sistema já está inteligente no sentido de puxar isso aí, tá? Essas informações. E outro caso especial, porque eu estou passando para vocês por enquanto as situações especiais, né? Aqui do E-Social. E uma das situações especiais é essa. Mesmo sem pagar o salário do mês, né, é necessário fechar a folha de pagamento para recolher o FGTS. Então, são 3 situações, né, que, por exemplo, acidente ou doença de trabalho, quem paga o salário é o INSS, não é o empregador, né? Então, se a pessoa, quando ela tira uma licença por acidente de trabalho ou por uma doença vinculada ao trabalho, né, tem que ser vinculada ao trabalho a doença. Aí, quem vai pagar o salário é o INSS, mas o empregador não tem nenhum custo, né, nesse caso, e ele, mesmo assim, ele tem que fechar a folha todo mês. Por quê? Porque o FGTS, ele não pertence ao INSS, ele pertence à Caixa Econômica Federal, é um tipo que se paga, é uma espécie de um depósito que é feito para quando a pessoa for demitida, ela tem aí é como se fosse uma segurança, né, para aquela pessoa, uma segurança da demissão, né, ela não ficar sem nada quando ela é demitida. Então, existe aí o FGTS, e por isso, mesmo não sendo o salário pago pelo próprio empregador, ele tem que fechar a folha e calcular o FGTS e recolher. Outro caso também é o serviço militar obrigatório, né? Então, se é um rapaz, um garoto, e ele é empregado doméstico e ele vai servir obrigatoriamente, né, o serviço militar, quem vai pagar o salário dele é, digamos lá, o órgão militar, né? Então, a empresa, o empregador doméstico vai recolher só o FGTS. E a mesma coisa a licença maternidade, né? Quem paga a licença maternidade aí é o INSS, não é o empregador doméstico. No caso de empregador doméstico, né, quem paga é o INSS, que no caso de empresa, quem paga é a empresa, mas a empresa se ressarce do valor. E no caso do empregador doméstico, quem paga é o INSS. Então, são situações especiais, né, que faz com que mesmo não pagando o salário, mas tem que fechar a folha de pagamento. Porque, em regra, quando existe afastamentos
que não tem salário, e isso aconteceu no mês todo, então o empregador não vai fechar folha. Por quê? Porque não vai gerar nenhuma obrigação, né? Nem de INSS, nem de FGTS, porque existe um afastamento que não tem salário, não tem remuneração, então não gera nem o FGTS, nem o INSS. E aí eu trouxe para vocês as situações temporárias, né? Que são novidades que a gente tem recentemente, né? Onde para chamada em medidas para preservação do emprego, né, onde o governo está tentando, de alguma forma, com que as empresas e as empregadores domésticos não demitam os empregados, né? Então, o governo está entrando aí com umas soluções para esses casos. E essa medida provisória, 1046 de 2021, ela é de 28 de abril, mas ela está reeditando, está trazendo as regras da medida anterior, que era 927 do ano passado, né? E o que ele traz aí para o empregador doméstico, né? Então, uma das coisas que a gente já viu é essa possibilidade de concessão antecipada de férias futuras, né? Então, mesmo não passando ainda esse período aquisitivo, mesmo não tendo transcorrido o período aquisitivo, mas o empregado, ele vai poder tirar férias futuras, né? E o pagamento, que antes tinha que ser 2 dias antes, 48 horas antes, né, agora já consegue pagar junto com o salário do mês. É uma das formas, né? Para que ele conceda as férias, mas não precise pagar isso, então, imediatamente, né? E aí, esse caso também, ele trouxe uma outra coisa, né? Que o empregador poderá também optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias, né? Bem como do abono pecuniário, que são aqueles 10 dias que ele vende, né? No prazo máximo de 20 de 2021, né? Que é a data do pagamento da segunda parcela do 13º, né? Por quê? Porque, em regra, tudo isso tinha que ser pago junto com as férias, né? Tanto 1/3 como o abono pecuniário, tinha que ser pago tudo junto. Mas o governo está abrindo mão aí, né, para pagar até dezembro. Então, ele tirou férias lá em junho, mas vai poder receber isso aí até dezembro, né? Outra coisa também que o governo trouxe nessa MP é a prorrogação do FGTS, né, relativo à folha de abril, maio, junho e julho, né? Então, abril vai vencer em setembro, né? E aí, os outros vai vencer nos meses seguintes. E a possibilidade também de parcelar isso aí, esses FGTS aí. E não houve mudança quanto ao prazo da contribuição previdenciária e do imposto de renda, né? Então, se o empregador apurar imposto de renda e contribuição previdenciária, claro, vai apurar contribuição previdenciária com certeza, o imposto de renda depende do valor da renda, e não houve mudança, né, para isso aí, né? E a outra coisa também que ele trouxe, a possibilidade, foi da suspensão de contrato de trabalho, né? Ou ainda redução do salário, né, com base na redução da jornada. Então, o empregador, ele pode suspender o contrato, né, com o empregado doméstico dele, ele está passando por situação difícil, suspende o contrato. A suspensão do contrato não é interrupção, então o empregado continua com o vínculo, só que ele não vai receber, né, o pagamento do empregador, ele vai receber do governo, né. Ou então a jornada. Então, ele pode reduzir lá a jornada em 50%. Daí o empregador vai pagar os 50% e o governo vai pagar os outros 50%, né? Então, aí é novo benefício emergencial, né? MP do bem, né? O FGTS, né, que trouxe essa possibilidade de prorrogar, né? Quem optar por essa opção, né? Então, o empregador, agora em abril, fechou a folha de pagamento, mas ele não vai pagar o FGTS, ele vai pagar, porque ele pode, se ele quiser, ele pode pagar, não tem problema. Então, o E-Social, ele não mudou o sistema de cálculo, exatamente porque tem pessoas que não querem deixar isso para depois, elas querem pagar logo, né, até para não acumular com o futuro. Então, quando ele vai fechar a folha, ele vai
apurar normalmente o FGTS, a contribuição, o patronal, o churrasco, vai apurar tudo. Mas o que o empregador vai fazer? Ele vai entrar lá no DAI, né, e vai desmarcar, e a gente vai ver, né, tem um momento aqui que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, vai desmarcar a opção do FGTS. Daí o DAI vai ser gerado só com as informações da contribuição previdenciária, né? E aqui eu trouxe para vocês verem, é um DAI de abril de 2021, que esse empregador aqui, ele só tem FGTS, ele não tem contribuição previdenciária do empregado. E aí, o que aconteceu? Ele já saiu, ó, 6/9/2021, o vencimento desse DAI, tá? Então, até o empregador entrou em contato porque ele achou estranho, achou que tinha algo errado, né? Ele procurou a Receita e ele achou que tinha algo errado, porque falou, como assim 6/9, né? Porque já saiu. Não quer dizer que ele não possa pagar, não, ele pode ir lá e pagar, não tem problema, né? Ele pode pagar antecipado, não tem problema, que ele não, o sistema já deixa essa possibilidade, né, o DAI pronto para esse vencimento, até mesmo por conta de multa e juro, porque se saísse com o vencimento agora e ele fosse pagar depois, aí teria o acréscimo legal. Então, tem essa possibilidade aí. Ele edita o DAI e retira, né, a questão do FGTS, deixando só a previdenciária e o imposto de renda. E aí, se tiver alguma dúvida também, tem aí o item 4.3.1 do manual, que explica direitinho como é que faz essa alteração. Sobre as férias, né? Essa medida provisória trouxe aí a possibilidade do empregador antecipar períodos futuros por meio de acordo escrito, né? Então, o que ele vai fazer, né? O empregador poderá ficar de férias, por exemplo, por 60 dias no ano, porque ele pode tirar uma férias desse ano e mais a do ano que vem, né? Pode tirar uma que venceu agora e mais a outra que ainda vai vencer. Então, ele pode ficar aí até 60 dias de férias. O empregador deverá informar separadamente as férias relativas a cada um dos períodos, lá naquela programação de férias que eu mostrei para vocês, né? Tem que informar cada um separadamente. O período aquisitivo pode, inclusive, estar incompleto, né? E mesmo assim o sistema vai aceitar, né? Porque se fosse no passado, o sistema não aceitaria, né? E vai permitir com que ele programe essas férias. Agora, ele fala que o período de férias não pode ser inferior a 5 dias corridos, né? Então, tem que ser férias mesmo. A medida provisória que permite a suspensão do contrato, né? E aí, como eu expliquei para vocês, tudo que o E-Social vai calcular depende de como foi colocado isso na movimentação trabalhista. Se você quer suspender um contrato de trabalho, não é só o empregado deixar de ir, não. Você tem que entrar lá no E-Social e dar essa informação para o sistema. Se você quer reduzir a jornada de trabalho, você tem que entrar lá e dizer, né? Então, o empregador pode suspender o contrato ou reduzir o salário com a correspondente redução de jornada para seus empregados durante a pandemia. E os valores do benefício serão pagos aos trabalhadores no mesmo molde do benefício criado em 2020, então, do jeito que era feito no ano passado. Como que vai fazer, né, para que o trabalhador receba esse benefício? O empregador, ele vai pactuar com o empregado um contrato por escrito, os termos da adesão, ou seja, se o salário e a jornada serão reduzidas em 70%, 50% ou 25%, ou ainda se o contrato de trabalho será suspenso. Deve ser definido também o dia em que a redução terá início e o prazo de duração dessa condição. E aí o próprio E-Social já coloca os modelos, né, o próprio site do E-Social, a página lá da Receita, já coloca os modelos para que o empregador possa usar. E aí, o que o empregador vai fazer? Ele vai cadastrar no portal de serviços do Ministério da Economia, nesse link aqui, né? E depois de cadastrar, ele vai acessar, ele vai se cadastrar como empregador lá e depois ele vai acessar essa opção benefício emergencial, empregador doméstico, né? E vai cadastrar os trabalhadores que receberão o benefício, detalhando a modalidade pactuada, se é suspensão ou redução salarial, o prazo, né, para esse cadastramento tem que ser até 10 dias da data do acordo, né? Então, ele acordou lá com o empregado que vai suspender o contrato a partir do dia 15 de maio, beleza? Então, ele tem até o dia 25 para entrar lá e colocar essa informação no sistema, né, do Ministério da Economia. E no E-Social, vamos ver o que o empregador vai fazer, né, para resolver essa situação. Ele vai informar a suspensão do contrato por meio de um afastamento temporário, né? Então, tem lá, eu até mostrei para vocês, é o item 37, né, lá do afastamento temporário, que é o último que tem lá, onde ele vai dizer, né, que ali é um afastamento temporário e
quando ele coloca isso, ele já está dizendo para a social, estou suspendendo aqui esse contrato, né? As folhas de pagamento do período que o contrato está suspenso são consideradas sem movimento e não precisam ser encerradas. Agora, não precisa porque não tem nada para pagar, né? Mas, se a suspensão não durar o mês inteiro, por exemplo, ele pode começar a suspensão no dia 20. Então, ele tem até o dia 20, né, para pagar. Então, o E-Social calculará a remuneração referente aos dias em que tem havido trabalho. Nesse caso, o empregador deverá fechar a folha para que seja gerado a relativa contribuição e o FGTS. E aí, claro, como ele já informou previamente, vai fechar a folha e vai calcular sua diferença. Caso o empregador opte pelo pagamento da ajuda compensatória, né, então ele nem suspende e nem interrompe a carga horária, ele vai pagar o empregado e vai receber a ajuda compensatória do governo, ele vai incluir manualmente o valor da ajuda na folha de pagamento, utilizando a rubrica ajuda compensatória. Nesse caso, o empregador deverá fechar a folha do mês, inclusive para poder gerar o recibo de pagamento dessa verba, né? E o valor pago a esse título não é base de cálculo de FGTS, imposto de renda e nem contribuição previdenciária, portanto, não haverá geração de guia de recolhimento, né? Durante a suspensão, não é possível conceder férias, informar outro afastamento ou mesmo fazer o desligamento do empregado, né? Se ele quiser fazer o desligamento, tem que esperar passar o prazo da suspensão para fazer isso aí. E não haverá o pagamento do salário família também nos meses em que a suspensão abranger o mês inteiro, né? Não vai ter também salário família. Agora, se for a redução proporcional do salário, né, da jornada, o empregador deverá informar uma alteração contratual do trabalhador, fazendo constar o novo valor do salário. Né? Além disso, precisará ajustar a jornada de trabalho, né, informando os novos dias e horários de trabalho. A informação da alteração deverá respeitar os prazos previstos no item 3.8 do manual, né, que é antes do fechamento da folha do mês, porque se você fecha a folha e depois altera qualquer dado, aquele dado não vai mudar a folha, tá, gente? Então, é muito importante isso aí, porque a gente recebe muitos casos, principalmente no empregador pessoa jurídica, né, que eles fecham a folha e depois alteram os dados e acham que o sistema é mágico, vai voltar o tempo, vai desfazer tudo que você fez e fazer tudo corretinho. Então, tem que ter cuidado quanto a isso. Para informar a redução de salário e jornada, né, vai acessar lá o menu Gestão dos Empregados, selecionar o trabalhador, dados contratuais, e vai consultar ou alterar dados contratuais. E aí vai alterar os dados. E vai informar a data de início da vigência da alteração, a data em que começará o período acordado de redução da jornada e do salário, né? Depois vai informar o valor do salário reduzido, como os novos dias, horário, e vai clicar em salvar. Havendo alteração do salário, o sistema exibirá uma mensagem orientativa, clique em OK. Ao final do período de redução, né, o empregador deverá retornar o salário e a jornada normal, tá? Porque isso aí é temporário, né? Então, vai ter que refazer os passos, né? Ao invés de alterou diminuindo, agora vai voltar as informações normais, né? E aí eu trouxe para vocês aqui uma situação que é temporária também, mas que ela é específica para este mês de maio, porque vocês podem, inclusive, já ter passado por alguma experiência nesse sentido. Qual seja? O E-Social, como um todo, porque o E-Social é um sistema que envolve não só o empregador doméstico, né? Ele envolve também as empresas, e ele está passando por uma simplificação. Como ele está passando por uma simplificação, o sistema lá que administra o E-Social, ele precisa jogar essas informações, né, na base de dados. E para isso, ele precisa meio que parar o sistema para poder... é muito grande, esse banco de dados é muito grande, não tem como ele colocar esses dados com o sistema funcionando, né? Até mesmo porque vai mudar algumas informações que existem hoje, que o empregador doméstico preenche, não vai preencher nesse modelo simplificado, nessa versão simplificada, né? Então, são informações que vão interferir aí no sistema, por isso, eles têm que dar uma espécie de parada. Então, se você olhar aqui nessa tela aqui, que a gente foi lá em dados de folha de pagamento, né? Se você olhar aqui, você vai ver janeiro, fevereiro, março, abril. Era para ter maio aqui, ó. Era para ter maio, mas não tem. Ou seja, porque o sistema, até o dia 8, né? Aliás, até não, a partir do dia 8 do mês, ele já abre a possibilidade de você fechar a folha do empregado. Então, hoje já são 14.
não abriu ainda maio. Por quê? Porque o sistema vai ficar indisponível, tá? Então, ele só vai ser liberado entre os dias 17 e 23 de maio. Então, se alguém quiser hoje já fechar a folha de maio, não vai conseguir, porque o E-Social não disponibilizou ainda, só vai disponibilizar entre os dias 17 e 23. Porque não é normal a pessoa fechar a folha antes do final do mês, mas tem gente que digamos assim, gosta de se antecipar e já fecha a folha lá no início do mês. Então, agora em maio, essa pessoa vai ter que segurar a onda, porque ela não vai conseguir fechar, né? Só vai conseguir fechar depois do dia 17 e 23. Então, é uma situação temporária e específica para esse mês, né? E agora eu trouxe para vocês alguns equívocos comuns, né, que acontecem no atendimento, né, que talvez vocês se deparem com situações como essa. Como é que é isso? O empregador, ele demite o empregado só de boca, né? Ele não vai lá no E-Social e informa o desligamento. Ele vai lá, faz um papel. Eu já vi várias pessoas que fizeram um papel lá, datilografou, digitou, sei lá, alguma coisa, datilografou, não, digitou algo e fez um contrato de dispensa e dispensou o empregado. Só que não foi lá no E-Social e informou o desligamento, não fez por lá. E aí, quando você não informa para o E-Social que tem desligamento, o E-Social continua gerando folha. Até o dia 8 do mês, ele vai lá e joga a folha disponível para a pessoa fechar, né? E o que acontece? A pessoa não satisfeita em cometer uma bobagem, comete a segunda bobagem, vai lá e fecha a folha de pagamento desse empregado, né? E aí, o que ela faz? O que acontece quando ela faz isso? Ela vai confessar um débito para a Receita Federal. Porque toda vez que o empregador entra lá no E-Social e clica naquele botãozinho encerrar, ele está confessando um débito para a Receita Federal. E depois eu vou explicar para vocês nas próximas telas como que faz para resolver isso, né? Outra coisa que ele faz também de bobagem, ele coloca uma data de admissão errada, já vi casos que ele colocou um ano de diferença. Então, por exemplo, ele ia botar 14 de maio 2021, ele bota 14 de maio 2020. Até aí tudo bem, fez bobagem. Mas aí ele não satisfeito, ele faz uma segunda bobagem mais ainda, que é fechar as folhas do passado, né? E aí fica lá um monte de débito, né? Você fala, não, mas eu admiti esse empregado agora em 2021 e tem folha de 2020, né? Te dá vontade, assim, de pegar e falar assim, não lê, né? A pessoa não lê. Como é que ela vê lá 12 folhas de pagamento e ela vai lá e fecha essas folhas de pagamento? É, assim, uma coisa que não dá nem para entender, né? É uma coisa inexplicável. Então, o que ele está fazendo? Ele está confessando um débito também indevidamente. Outro erro comum também é que o contribuinte paga o DAI de dezembro, né, achando que está pagando o valor da contribuição previdenciária do 13º. E aí eles chegam brigando, que é um absurdo, que a Receita está cobrando ele de um débito que ele já pagou no prazo, e cria ainda mais aquelas pessoas que são, assim, empregadoras domésticas, pessoas mais conservadoras, acham um absurdo estar sendo cobrada, né, de um débito que ela disse que não tem. Mas, na verdade, isso é comum acontecer, né? Por quê? Porque o DAI do 13º, ele tem uma folha só para o 13º. Existe uma folha de dezembro, existe uma folha de 13º. Se vocês olharem lá no E-Social, a folha do 13º vem numa posição antes do dezembro. Então, primeiro ele fecha a folha do 13º, só aí ele consegue fechar dezembro. Por quê? Porque o 13º, ele é até o dia 20 que ele tem que ser pago para o empregado, né? E o salário de dezembro, ele pode pagar até o início de janeiro. Então, a ordem é essa, 13º e dezembro. E aí, o que o sistema faz? Se você pagou o 13º lá em dezembro, sobre o valor do 13º, você só vai pagar contribuição previdenciária no DAI do 13º de dezembro. Não tem FGTS, não tem imposto de renda, só tem contribuição previdenciária. E aí, as outras rubricas estão em outra folha, que eu vou explicar para vocês. E aí é muito fácil da gente comprovar para esse contribuinte que ele está errado. Você fala assim, me apresente o pagamento. Aí você lê lá no pagamento, não vai ter o período de apuração assim, 2019, vai ter dezembro 2019. E aqui na observação não tem 13º também. Então, para ser um pagamento de 13º, o período de apuração é o ano e não o mês, e tem essa observação 13º. Outra forma de identificar também é a extensão. Toda contribuição previdenciária vem uma extensão junta, todas. Qualquer
doméstico, empresa, tem o código e tem uma extensão. Essa extensão, ela representa sempre aquele que está vinculado. Então, por exemplo, o 13º vai ser sempre 23, 28 e 29. Se fosse mensal, era 03, 08 e 09. Então, começou com 2, é 13º. Então, a gente tem como mostrar para o contribuinte que aquele pagamento não é do 13º, porque não vai ter essas características, né? Agora, eles erram, eles se confundem, mas tem uma certa razão. Por quê? Porque na competência dezembro, quando ele vai pagar dezembro, vai vir sempre um valor maior. Por quê? Porque lá vai ter o FGTS da diferença que ele pagou em dezembro, porque todo 13º tem uma obrigatoriedade de adiantamento. Todo empregador tem que adiantar a metade do 13º até 30/11. Então, na folha do 13º, sempre vai ser só mesmo a outra metade. Quando ele não adianta totalmente, ele pode adiantar totalmente, não tem problema. Mas o importante é que ele, na folha mesmo do 13º, ele vai pagar a metade, mas a contribuição previdenciária vai ser sobre o total, não é só sobre a metade, porque quando ele adianta, não tem contribuição previdenciária, tá? Quando ele faz uma folha de pagamento de adiantamento de 13º, o sistema não calcula contribuição previdenciária, calcula FGTS, tudo bem, mas contribuição previdenciária não. Então, se ele adiantou lá em novembro, o DAI de novembro dele vai sair mais alto, por quê? Porque vai ter o FGTS do adiantamento que ele fez. E a outra metade que ele vai pagar em dezembro vai sair no DAI de dezembro, não vai sair no DAI do 13º também. Então, no DAI de dezembro tem o FGTS sobre a segunda parcela, tem o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º. Então, normalmente, o DAI de dezembro vai ser maior e o de novembro também. Então, ele fala assim, não, eu já paguei em novembro, já paguei em dezembro e a Receita está me cobrando de novo. Mas é por quê? Porque a contribuição previdenciária do 13º só é no DAI do 13º, tá? Aí, o que eu ia explicar para vocês, quando eu estava falando lá, que o contribuinte confessa um débito. Essa telazinha azul que vocês estão vendo chama-se DCTF Web, tá? A DCTF Web é uma declaração de débitos e créditos tributários, né, federais, feito pela internet, que é o web. Só que essa DCTF Web, o contribuinte não enxerga. Quando o contribuinte manda encerrar a folha, o sistema E-Social, por trás, gera essa DCTF Web. E instantaneamente envia essa DCTF Web para a Receita Federal. Significa o quê? Que todos esses valores que estão aqui nessa DCTF Web, que é 476,50, automaticamente é confessado na Receita Federal. E é muito rápido isso, tá? Então, quando o contribuinte paga, fecha uma folha de pagamento, ele está confessando indevidamente. E aqui também eu trouxe para mostrar para vocês aquele caso lá para ele editar o DAI, né? Então, ele vai lá, ele não quer pagar o FGTS agora, esse contribuinte. Então, o que ele faz? Ele entra nessa opção aqui da folha, acesse a página de edição da guia. Aqui dentro, ele vai conseguir desmarcar, vou até mostrar para vocês aqui na próxima tela, o que foi feito. Ó, foi desmarcado aqui o 475 e marcou só a contribuição previdenciária e deixou aqui o FGTS desmarcado. Então, se clicar aqui no emitir DAI, vai sair só essas 3 rubricas aqui que foram marcadas. A rubrica FGTS vai ficar fora. Ainda tem mais um detalhe, se clicar nessa outra opção aqui, vai abrir um jeito que a pessoa pode mudar, inclusive, esses valores. Ela não, eu não tenho dinheiro para pagar 136, só tenho para pagar 50. Ele escreve 50 aqui, 50 aqui, 50, e R$1 aqui, pronto. Aí ele vai pagar só aquele valor. Aí o que ele faz? Ele não tem condição, ele pode todo mês entrar aqui e pagar em 3 vezes o DAI dele, não tem problema nenhum. É só ele clicar nessa opção e ir mudando o valor do DAI do que ele quer pagar, tá? Não tem problema. E existe essa função aqui, abater pagamentos anteriores, porque ele pode fazer isso, ele pode pagar em 2 vezes, por exemplo. Aí ele quer emitir agora só a diferença. Ele manda abater, o sistema abate o que ele já pagou e joga para ele só a diferença. Ele não precisa ficar fazendo o cálculo. Agora eu não lembro se eu paguei, foi 100 ou foi 5 ou 90, não lembro, tudo bem, abater pagamentos anteriores, o sistema busca o pagamento, ele clica em cima e o sistema já dá para ele só a diferença que ele tem que pagar, tá? Então, essa DCTF Web aqui é a confissão do débito, quando ele encerra lá a folha de pagamento.
Então, o que que ele tem que fazer? Ele confessou um débito que não existe. Ele tem que zerar esse débito junto com a Receita Federal. Então, o que que ele tem que fazer para isso? O primeiro passo para zerar essas informações, ou seja, a DCTF Web ele enviou, ele confessou. Agora, não existe uma funcionalidade para ele ir lá na Receita Federal e dizer assim, Receita, cancela a minha DCTF Web porque eu estava errado. Eu não tinha aquele empregado, eu demiti e não informei, a Receita Federal não tem esse sistema. É ele que tem que corrigir a bobagem que ele fez. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar na folha de pagamento, vai reabrir a folha, é o primeiro passo que ele vai fazer, ele vai reabrir a folha. Quando ele reabre a folha, que é nessa opção aqui, ó, reabrir folha, ele vai encontrar aqui, embaixo desse ação, é porque aqui não aparece, tá, gente? Porque isso aqui é um ambiente que a gente está fazendo com a nossa senha. Se fosse com a senha do contribuinte, ia aparecer bem aqui em ação a palavra excluir, alterar. Então, ele vai aparecer essa função aqui em ação, excluir. Lá no manual, no item 4.2, explica direitinho. O que que ele vai fazer? O primeiro passo, ele vai alterar a remuneração para colocar 00, porque está aqui um salário de 1.700, certo? O que que ele vai fazer? Ele vai jogar 0 aqui nessa informação. Quando ele jogar 0 aqui, aí ele vai mandar fechar a folha novamente, vai mandar encerrar a folha. Ele reabriu, ela vai ficar reaberta. Aí ele vai mandar encerrar. Quando ele encerrar a folha, o que o sistema vai fazer? Vai lá atrás, gera uma DCTF Web zerada e confessa para a Receita, olha, meu débito é 0. Pronto. Ele resolveu o problema com a Receita Federal. Beleza. Aí, depois, ele vai querer desligar esse empregado, por quê? Porque ele não mandou a desligamento no prazo certo. Se ele deixar essa folha com 00, o sistema não vai deixar ele desligar o empregado. Por quê? Porque ele não pode desligar um empregado que tem folha de pagamento. Não importa para o sistema se é 0, se é R$1, se é 1.700, tem folha de pagamento encerrada. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai reabrir essa folha e vai excluir a folha. Pronto. Aí, depois que ele excluir a folha, ele não faz mais nada, porque daí ele vai poder entrar lá no desligamento e desligar o empregado. Por quê? Porque não vai ter folha para esse empregado. E aí, às vezes, acontece o seguinte, o contribuinte, ele não faz isso, ele não exclui as folhas e ele vai lá e manda o desligamento, só que ele manda o desligamento com a data de hoje, né? Ele não manda o desligamento com a data do passado, porque como ele tem folha, ele não vai conseguir. E aí, quando ele entra lá e você fala assim, olha, você tem que reabrir as folhas, excluir tudo, ele não consegue encontrar essas folhas mais lá. Por quê? Porque quando você desliga um empregado, essas folhas não deixam mais abrir, essas folhas do passado, não aparece mais a opção reabrir. Ele tem que estar ativo para você conseguir reabrir. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que desfazer o desligamento para poder as folhas permitirem abrir, aí é que ele reabre tudo, zera, exclui, aí fecha tudo, fecha não, exclui, aí volta lá e manda o desligamento na data correta, tá? Então, essa questão do desligamento é bem interessante. A mesma coisa lá se ele errou a data de admissão. Ele vai ter que, para poder ele retroagir lá no passado, ele vai ter que reabrir essas folhas, né? E depois que ele reabre, confessa zerado e exclui, aí é que ele vai poder excluir esse evento de contratação e mandar a data correta, né? E aí, os casos de fraudes, né, que eu trouxe para vocês aqui. Porque o que acontece? Muitas vezes, a gente já pegou alguns casos, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, onde um terceiro foi lá e incluiu uma pessoa como empregador doméstico, contratou empregados, né, e aí contratou esses empregados, sendo que a pessoa mesma não sabia disso. Eu mesmo peguei um caso prático de uma senhorinha muito simples, ela era inclusive empregada doméstica, na verdade, né? E alguém usou o CPF dela, porque lá só pede CPF, data de nascimento e título. Então, se você tem essa informação de título, data de nascimento, você tem em qualquer lugar, né? Em qualquer esquina você encontra dados de pessoas, né? Principalmente quem trabalha em lojas, que tem acesso às informações. Então, a pessoa foi lá, criou um empregador doméstico com o CPF dessa senhora, admitiu 3 pessoas por um período de 1 ano e pouco, e depois foi lá e fez o desligamento. E o interessante é que você até percebe que é fraude, porque a pessoa faz tudo isso em um dia.
Nesse caso específico, a pessoa fez em 30 minutos. Ela entrou no dia 14 de maio de 2021, às 17 horas, no E-Social, fez a contratação, colocou, cadastrou, contratou, foi lá, encerrou todas as folhas de pagamento, né, apurando aí, contribuição previdenciária a pagar, encerrou todas as folhas, foi em seguida e desligou as 3 empregadas. Então, 30 minutos foi feito o procedimento, só que, claro, ela botou a admissão, ela fez hoje, mas ela botou um período para trás de admissão, de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Então, em princípio, parece que o objetivo era que essas pessoas tivessem algum vínculo, né, constasse algum vínculo de emprego em algum lugar, que se consulta isso aí, né, para poder, de alguma forma, a gente imagina que seria admitir, conseguir alguma coisa, um seguro-desemprego, talvez, né, porque ela tem lá a informação de que trabalhou 1 ano e 2 meses e tal, então é possível que seja possível, né, conseguir algum benefício com essa informação. Então, infelizmente, a gente não tem internamente uma maneira de resolver esses casos, né, por enquanto, no sentido de fazer tudo internamente. Aí a gente tem que orientar o empregador a fazer aquele processo que eu falei há pouco, né? Entrar lá no E-Social, excluir o desligamento, reabrir todas as folhas, confessar todos os débitos zerados, depois encerrar as folhas com os débitos zerados, depois excluir as folhas e depois excluir a contratação, né? Porque, na verdade, não houve contratação, foi uma contratação fraudulenta. Então, tem que fazer todo esse procedimento dentro do E-Social, né, para poder resolver essa questão. E aí eu trouxe para vocês aí essa questão que o E-Social ele está buscando sempre acompanhar aí o progresso tecnológico, né? Facilitar aí a vida dos usuários como empregador doméstico, né? Então a gente tem aí o app, né, do doméstico, onde você baixa pelo loja lá, né? Dependendo se for o Android ou o iPhone, você baixa o app e você consegue aí, né? Você consegue abrir a folha de pagamento, encerrar a folha de pagamento, emitir o DAI, informar férias, né? Reajustar salário, emitir informe de rendimento, né? Até perguntas frequentes se você tem acesso, acessar o manual, né? Então, independente aí de um tablet, né, ou de um laptop, você faz tudo isso aí no app do E-Social, né? Então, o que eu tinha para trazer para vocês eram essas informações. O que eu entendo que é mais importante vocês entenderem no E-Social, tem um manual disponível na página lá do E-Social, que está bem explicado, dá para você lendo, é um manual extenso, muito extenso, não resta dúvida, mas pode surgir alguma dúvida em alguma interpretação, em algum caso específico, mas a gente tem um Fale Conosco do empregador doméstico também. Inclusive, lá no chatbot, que eu mostrei para vocês lá no começo, né, da apresentação, o chatbot, quando você tem uma dúvida e você coloca lá uma palavra-chave e você vai pesquisando, chegou um momento que você não conseguiu sanar a sua dúvida, você diz que quer mandar aquela dúvida para o Fale Conosco e o próprio sistema já envia a mensagem para o Fale Conosco com tudo que você já digitou, com todas as perguntas que você fez lá naquele atendimento eletrônico interativo. E aí já é possível ver todo o histórico dessa conversa, de todas as suas dúvidas. Você não precisa digitar tudo de novo, entendeu? Dentro do chatbot você já manda a dúvida para o Fale Conosco. Então, assim, é uma plataforma interativa, muito interativa e que é muito intuitivo. Quando você entra lá no E-Social, se você olhar com calma, com tranquilidade, você vai conseguir migrar de uma função para outra de uma forma muito tranquila. O que tem que ter cuidado é só em colocar os dados corretamente, né? E não cometer falhas nas datas, principalmente, que é o que a gente vê que gera muitos problemas, são as datas erradas, né? Mas, importante que para fechar uma folha de pagamento corretamente, tudo tem que estar informado, os afastamentos, as férias, tudo que interfere no valor do cálculo daquele salário precisa estar informado, né? E outra coisa, as rubricas de folha de pagamento já vêm todas prontas, né? Você
você quer colocar um desconto de DSR, já tem lá a rubrica de desconto de DSR, você só faz o cálculo, né, conforme a falta da pessoa, se ela faltou na sexta-feira, você já desconta 2 dias, fazendo o cálculo conforme o salário dividido pelo número de dias do mês. Então, é bastante interativa e bastante simples, principalmente para vocês que são jovens, que conhecem aí de tecnologia, é bem tranquilo essa questão aí de operacionalização do E-Social, né? Então, agradeço a todos a participação e que a gente tenha aí uma próxima oportunidade, né, para, quem sabe, tratar de mais E-Social ou de algum outro assunto, né? Estou à disposição aqui, tem algumas dúvidas já, né, que a gente vai ver agora quais são essas dúvidas e boa sorte a todos e até um próximo encontro. Agradecemos a Célia por sua apresentação. Avisamos que no chat já foram disponibilizados os 2 formulários para serem preenchidos pelos participantes, da lista de presença dos estudantes e o formulário de avaliação de reação. Nesse momento, passaremos às perguntas e respostas. Pedimos aos moderadores que tragam a nós os questionamentos que tenham sido apresentados ao longo da exposição da palestrante. Célia, meus parabéns, excelente palestra. Recebemos mais elogios do que perguntas. Você está de parabéns, foi muito bom. Obrigada. E eu trago aqui uma primeira pergunta, que inclusive é anônima. Perguntaram, caso o empregado trabalhe em 2 casas diferentes, né, em dias de semana divididos, ele terá 2 cadastros no E-Social? Sim, porque o cadastro é individualizado por empregador. Então, em cada empregador, ele vai receber uma matrícula diferente e vai ter 2 empregadores diferentes. Até mesmo porque o vínculo empregatício, ele é individualizado, né? Não tem como você... Agora, o contrário não é verdadeiro. Quando um empregador tem 3 ou mais empregados, ele tem um DAS somente para pagar a contribuição previdenciária, né? E aí, nesse caso, o que esse empregado precisa fazer é comunicar aos 2 empregados, né, que ele tem essas 2 fontes, porque você sabe que para o INSS vai importar, né, a alíquota de um e a alíquota de outro, então tem que ter essa informação para complementar a renda do outro empregador. Então, ele vai ser cálculo separado, cada um vai fazer o seu, ele vai ter matrícula diferente e DAS diferente, né? Agora, no INSS, essa informação vai aparecer tranquilo lá no CNIS, as 2 informações. Ok, Érica, muito bom. A Érica Vaz, do NAF da Estácio, em São Luís, Célia, ela perguntou também assim, com o E-Social, os empregados domésticos tiveram seus direitos recebidos conforme previsto em lei? Houve, de fato, uma eficácia? Sim, com certeza. A Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe todos os direitos, os mesmos direitos do empregado que não era doméstico, todos estão garantidos aí nessa Lei Complementar 150 de 2015, estão todos implantados, inclusive no E-Social. Hora extra, adicional noturno, o horário do trabalho do empregador doméstico é de 5 da manhã às 22 horas. Se ele trabalhar além disso, ele vai ganhar o adicional noturno. Se ele entrou à noite, vai sair 5 horas da manhã, mas é prolongada a jornada dele, ele vai ganhar como noturno também, mesmo sendo 6 horas da manhã. Se ele prolongou uma jornada que era noturna, ele tem direito a receber todas as garantias que existem de um empregado da empresa, existe para o empregador doméstico, não tem nenhuma exceção. Desde o FGTS, descanso semanal remunerado, no caso aí, hora extra, tudo com os mesmos percentuais. Foi efetivamente garantido pela 150 de 2015. Muito obrigado, Célia. Eu passo a palavra, então, para a moderadora Roberta. Ela tem também algumas perguntas. Por favor, Roberta. Parabéns pela apresentação, Célia. Uma primeira pergunta, ela é anônima. Tanto o empregado quanto o empregador têm acesso mútuo ao respectivo cadastro? Está falando ao E-Social?
Sim, Você é está falando social. Não, só o empregador, porque existe uma senha, né, para acessar agora. Existe a norma dizendo que o empregador é obrigado a fornecer mensalmente todos os recibos, todos os relatórios de folha de pagamento, e inclusive uma cópia do DAI pago. Tá? Então, o empregador não tem acesso ao E-Social, ele só teria acesso se ele fosse empregador, o empregado, né? Mas ele tem acesso a tudo aquilo que se refere a ele. A legislação manda, né, que o empregador forneça para ele todo mês, tá? Todos os recibos. Tanto é que a gente viu naquelas páginas que eu mostrei que existe lá impressão de recibos, emissão de recibos, é obrigatório, tá? Inclusive, uma cópia do DAI tem que ser dado para o empregado todo mês. Perfeito, gratidão, Célia. A próxima pergunta foi a Sara quem fez. A Sara perguntou assim: por que o E-Social não atualiza as guias de pagamentos apenas com os valores que faltam pagar? Por exemplo, quando o empregador não paga o valor total de uma guia de determinado mês, fica faltando pagar o patronal e o seguro. Ele entra para gerar depois uma guia para pagar o que falta? A Sara, talvez ela tenha mandado essa pergunta antes de ver a apresentação que eu falei do Abate Guia, né? Que o Abate Guia serve exatamente para isso. Se você pagou, não precisa nem você saber se você pagou patronal, segurado, não precisa nem você saber. Você entra lá em Abate Guia, o E-Social já traz aquela guia que você pagou e só vai gerar a diferença. Perfeito, certamente aconteceu dessa forma. Uma última pergunta selecionada foi da Mônica Cristina, ela é da Estácio, UNAF, Centro 1, de Presidente Vargas, Rio de Janeiro. A pergunta é a seguinte: quando o empregador demite o empregado e não faz todo o procedimento no E-Social desse desligamento, e só faz posteriormente, ele sofre alguma multa ou penalidade? Se tiver uma penalidade, não é por parte da Receita, porque a Receita não administra a relação trabalhista. Quem administra a relação trabalhista é o Ministério relacionado aí à Previdência e Trabalho, não é a Receita. Então, se houver alguma denúncias por parte desse empregado, ele pode sofrer penalidade, mas não nas nossas normas, mas nas normas trabalhistas. Mas, normalmente, se percebe isso de imediato, por quê? Porque o empregado vai na Caixa Econômica sacar o FGTS e não consegue. E aí ele já descobre que tem algo errado e ele já questiona lá com o empregado. Então, a maioria dos erros são descobertos porque o empregado vai lá na Caixa Econômica e não consta lá a informação, né, da demissão, do desligamento, do recolhimento do FGTS, da demissão, né, porque é feito todo um recolhimento de FGTS lá na rescisão de contrato, e daí ele vai lá e não tem nada disso. E aí ele descobre que não foi feito o procedimento no E-Social. Perfeito, Célia, gratidão. Essas foram as 3 perguntas selecionadas e agora, de última hora, chegou mais uma a respeito da informação sobre informação de afastamento da empregada gestante. Como inserir, de acordo com a Lei 14.155 de 2021? Aí está falando da MP, deve ser, né? Está falando da MP agora, a MP do bem, né? Então, o afastamento da gestante, ele é um afastamento normal como o outro, né? Ele não tem nenhuma diferença, ou porque a gente está passando pela pandemia ou pela não pandemia, é um afastamento normal, de licença maternidade, 120 dias, já tem o código lá previsto no E-Social, né? O empregador vai informar isso lá e o próprio, quando ele coloca essa informação lá, automaticamente isso já alimenta a base do INSS e ele consegue aí receber o salário maternidade, né, diretamente no INSS. Perfeito, Célia, gratidão. Se há tempo para mais uma pergunta, que as perguntas foram chegando bem no final, peço desculpas até, mas essa é a última, eu te prometo, Célia. Tranquilo. Tem como saber se o empregador só está excluindo os débitos para não efetuar o pagamento? Para ele excluir os débitos, ele tem que fazer a confissão com o salário zerado.
Ao fazer essa confissão com o salário zerado, essa informação também vai deixar de constar para o empregado lá no INSS, né? Então, se ele está fazendo isso de má fé, ele vai estar prejudicando o empregado, mas em algum momento ele vai ter que refazer isso aí e fazer o caminho de volta, né? Porque para poder o empregado ter algum direito, algum benefício, ele tem que comprovar, né, realmente que houve aí um pagamento de remuneração para ele, de salário, para poder fazer o cálculo dos benefícios, de aposentadoria, de tudo. Se o empregador fez de má fé, em algum momento ele vai responder por isso aí. Mas mesmo que ele o faça de má fé, quando ele voltar os dados, ele vai pagar juro e multa. Então, não vai compensar muito para ele, né? Ele vai pagar os acréscimos legais quando ele tiver que retornar os dados para o sistema. Perfeito, Célia. Gratidão imensa. Passo agora para José Batista Laurindo Júnior, para dar prosseguimento ao evento. Bem, estamos encerrando esse bloco de perguntas e respostas. No entanto, as questões que não puderam ser respondidas nesta tarde podem ser esclarecidas pelos diversos canais da Receita Federal, em especial aqueles disponíveis no portal ECAC e no site da Receita Federal. Chegamos ao final das exposições da Semana de Capacitação do Aluno NAF, evento promovido pela equipe de Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil. Antes de encerrarmos, convidamos a analista tributário da Receita Federal, Ana Paula Saqui Currá, gerente nacional do Projeto NAF, para suas considerações sobre o evento. Olá, boa tarde a todos. É um imenso prazer ter participado mais essa semana de capacitação para os alunos NAF. Tivemos a primeira semana entre 8 e 12 de março, que foi dedicada totalmente ao assunto IRPF, e agora, essa semana, que começamos com a importância social e econômica dos tributos e cidadania fiscal. Agradecemos aos colegas Dão e Eduardo pelas excelentes explanações. Na terça-feira, vocês tiveram a oportunidade de ouvir nossa colega Rosângela, que de forma brilhante esclareceu sobre os canais de atendimento da pessoa física. Na quarta, nosso tema foi cadastro, e nossos colegas Newton e Jurandir foram nossos excelentes palestrantes. Ontem, a Liliane, nossa colega da PFN, apresentou o Regularize PGFN e o Adinaldo esclareceu sobre parcelamento. Foram excelentes apresentações sobre os temas. E hoje, a Célia, que nos brindou com seus conhecimentos sobre o e-social, mais especificamente sobre o e-social do empregador doméstico. Aproveito para agradecer também todos os colegas que atuaram como moderadores durante as palestras, respondendo às dúvidas apresentadas no chat e depois selecionando algumas para que nossos palestrantes respondessem, esclarecessem essas dúvidas ao vivo. Também agradecemos todos os nossos colegas que atuaram como apresentadores do evento, como foi o Júnior hoje com o e-social do empregador doméstico. A Camila, que foi nossa produtora de segunda a quinta, e hoje ao Lucas, que foi o nosso produtor nesse evento. Então, de forma resumida, resumindo, um trabalho de equipe, onde as 10 regiões fiscais da Receita Federal do Brasil colaboraram para que pudéssemos ofertar essa semana toda de treinamento para os alunos NAF. E por atuar e por que para nós, Receita Federal, é tão importante essa atuação do aluno de Ciências Contábeis no NAF. Vocês, alunos, enquanto praticam os conhecimentos aqui aprendidos, atuam como um importante elo de ligação entre a Receita Federal e a sociedade, levando atendimento gratuito para todas as pessoas físicas e microempreendedores que não podem pagar por um escritório de contabilidade. Estamos juntos nesta, colaborando para uma sociedade mais justa e menos desigual. Muito obrigada a todos e aproveito para convidá-los para participarem da nossa próxima semana de capacitação, que acontecerá entre os dias 24 e 28 de maio, só que essa será voltada para o tema comércio exterior. Estão todos convidados, aguardem que logo enviaremos o convite. Muito obrigada, bom fim de semana a todos e volto a palavra ao Júnior.
Obrigado, Ana Paula, pelas suas considerações. Obrigado mais uma vez a Célia por sua brilhante exposição nessa tarde. Senhores, a Receita Federal busca sempre uma maior eficiência em prover os recursos para fazer frente aos investimentos públicos na saúde, na educação e em tudo que traga maior bem-estar ao povo brasileiro. Pensando nisso, a Receita está se esforçando fortemente para a ampliação e melhorias dos seus canais de comunicação e de atendimento, bem como está expandindo ainda mais suas parcerias com universidades e com a sociedade civil. Em nome de toda a equipe organizadora desse evento e de todos os palestrantes que iluminaram nossas tardes, de 10 a 14 de maio, nossos agradecimentos pelas presenças e participações de todos vocês. Esperamos reencontrá-los brevemente. Até mais, saúde e paz para todos nós.